Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mais um dia nos colocamos na Tua presença e clamamos para que o nosso coração esteja aberto para reconhecer a Tua presença diante dos nossos olhos, mas também em todas as formas que o Senhor se apresentar a nós. Que tenhamos a sensibilidade de nunca permitir que o Senhor passe por perto e não o reconheçamos como Deus. Hoje é segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum e o Evangelho é São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na passagem evangélica de hoje, nós ouvimos a história sobre o momento em que o Senhor Jesus voltou à sua cidade natal, Nazaré, onde ali falou e ensinou na sinagoga local, explicando àquelas pessoas as palavras das profecias do profeta Isaías, que na verdade diziam respeito a si mesmo, para revelar àquelas pessoas o cumprimento daquelas profecias e a vinda da salvação em Deus. Em Jesus Cristo, Salvador, que Deus enviou a nós, o seu povo fiel e amado, vimos o amor de Deus manifestado na carne, tornando-se ali real e acessível a nós. Cada um de nós recebeu esta garantia do próprio Senhor. E através da sua vinda ao nosso meio, fomos fortalecidos, encorajados, sendo sempre lembrados de que o Senhor sempre cuidou de nós com bondade e nunca nos deixa sozinhos. Contudo, o povo de Nazaré, que viu Jesus crescer no meio deles e que sabia que o seu pai era o carpinteiro da aldeia, o José da Maria, endureceu o coração e fechou-lhe a mente, recusando-se a aceitar a verdade e a realidade que este mesmo Jesus era aquele que os profetas e os mensageiros de Deus já estavam proclamando há muito tempo. Eles não tinham fé e confiança suficiente em Deus, preferindo, em vez disso,
depender dos seus próprios julgamentos e preconceitos falhos, dos seus preconceitos e pensamentos negativos, em vez de confiar no Senhor e na sua sabedoria. Eles pensaram que deveria ter sido impossível para o Salvador, que Deus enviou a seu povo e ter vindo daquela pequena e insignificante aldeia, que era o mesmo pensamento de muitos entre os fariseus e dos mestres da lei, que ouviam dizer que o Senhor havia vindo de Nazaré. Essencialmente, eles colocaram seus próprios preconceitos, julgamentos e ideais humanos à frente da sua fé e da confiança em Deus. Eles duvidavam que o Senhor pudesse fazer o que ele decidiu fazer, ao fazer da pequena vila de Nazaré e também da pequena cidade de Belém, onde o Senhor nasceu, o lugar onde o Salvador do mundo e o Rei dos Reis nasceria. Somos lembrados, através dessa leitura da Escritura, que tudo é possível para Deus e não há nada que Ele não possa fazer, porque Ele é todo-poderoso, onipotente e está no controle de todas as coisas. Assim somos lembrados hoje de não ceder a todos aqueles pensamentos perversos, preconceitos e todos os parâmetros pelos quais muitas vezes nós julgamos os outros. E também não devemos ter tão pouca fé e confiança em Deus. Portanto, minha gente, que a gente ouça essa leitura do Evangelho de hoje com algo muito forte em nós. Vivemos tempos muito, mas muito preconceituosos. E o próprio Filho de Deus passou pelo preconceito das próprias pessoas que conviviam com ele, provavelmente alguns até familiares, de não verem a imagem do Deus vivo nele. Como os nossos olhos são marcados por preconceitos. E das mais diversas instâncias, preconceitos dos mais diversos tipos. Não temos que tê-los. O preconceito não é de Deus. O preconceito mata a pessoa, porque o próprio nome já diz, é um pré-conceito. Muitas vezes, antes de ouvir, antes de conhecer, antes de saber de quem se trata, o que é aquela pessoa, quem ela é, o caráter dela, muitos já a julgam por aquilo que veem. E pior ainda, às vezes por aquilo que ouvem dizer, sem mesmo conhecer aquela pessoa. Tenhamos cuidado com os nossos preconceitos. Amemos as pessoas como Jesus, independente daquilo que elas apresentam ser e do que elas desejaram ser. Nesse dia de hoje, nós pedimos a Jesus que ilumine a nossa vida, que ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos pensamentos, primeiramente para reconhecê-lo e reconhecê-lo em todas as pessoas, reconhecer Jesus em cada rosto, em cada pessoa. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.